Olá, pessoas queridas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Papo Cabeça com a Adriana Santiago. E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, extremamente delicado, que é suicídio. A Geta de Amarelo não é à toa, né? Em homenagem ao Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção, né, do suicídio. E esse mês, essa campanha, foi iniciada em 2014, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina. O suicídio é um assunto seríssimo que também é colocado embaixo do tapete, as pessoas evitam falar, né? É mito falar sobre suicídio. E nessa campanha a gente decide contribuir para o esclarecimento da população, para falar sobre as consequências, né, sobre as condições, sobre os fatores de risco. Eu estou aqui para isso. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre esse assunto nesse mês de setembro. Então, a questão é tão séria, galera querida, que o suicídio ele mata 12 mil pessoas por ano. Entre adolescentes, essa é a terceira causa de morte. Prestem atenção, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, né? E a cada 30 segundos alguém tenta se matar. Então, o assunto é demais, é uma espécie de pandemia, os números têm crescido ano a ano e ultrapassam atualmente o número de mortes consequência de guerra e homicídios juntos. Então, suicídio é um assunto que a gente precisa falar, a gente precisa esclarecer a população, a gente precisa ser claro. A gente tem que discutir morte, na verdade, na mesa do jantar, sabe? Morte, desejo de morrer. Nem sempre que a gente deseja, a gente deve executar. Nem tudo que a gente deseja é possível, não é verdade? A OMS diz que a cada 100 pessoas que habitam o planeta Terra, 17 já pensaram em se matar. Prestem atenção, quase 20% da população mundial. A cada 100, 17 já pensou em se matar. Né? 17 pessoas já pensaram em se matar. Dessas 100, 5, dessas 17, 5 já planejaram se matar. 3 já tentaram e uma conseguiu. Olha como o assunto é sério. Existe um negacionismo, né? A gente, quando o assunto é muito desconfortável, a gente nega. Volto a dizer, eu tenho 27 anos de profissão e o assunto em consultório mais difícil de ser abordado é a morte. As pessoas não gostam, é um assunto tabu. E, na verdade, é do que a gente tem certeza. A gente tem certeza que vai morrer, não é isso? Mas as pessoas não tocam nesse assunto. Quando alguém está condenado, né, por uma doença, por alguma situação que independe dele, as pessoas colocam esse assunto embaixo do tapete. Não falam sobre e depois, como é que vai ser, como é que a gente pode se organizar, né? O suicídio não é novo, desde que a humanidade existe, o suicídio também existe. E a gente precisa informar para prevenir. A gente tem que ter política pública de qualidade para evitar essa pandemia, né? Que tem em 96,8% como causa os transtornos mentais. Tá? Então,
Desses transtornos, em primeiro lugar está a depressão, em segundo lugar, o transtorno bipolar. E, finalmente, os transtornos relacionados ao vício em álcool e outras drogas. Tá bem? Então, vamos ficar atentos, vamos desmistificar o assunto, né? Existem 7 mitos relacionados a essa questão do suicídio. O primeiro deles é: o suicídio é uma decisão individual, como se o sujeito, naquele momento, pudesse decidir se ele quer viver ou se ele quer morrer. Não, não é uma decisão individual, porque esse sujeito está acometido por um transtorno mental. Então, ele está incapacitado, inclusive, de fazer boas escolhas. Então, não é uma decisão individual. Né? Geralmente, o sujeito ele se mata por impulso. De repente, né? De repente, ele já vem pensando sobre a situação, mas em determinado momento ele tem um impulso e comete suicídio. Tá bem? O risco é para a vida toda. Não, o risco não é para a vida toda. Quem tenta se matar uma vez na sua história, não necessariamente vai repetir. Se ele for bem cuidado, se ele tiver um cuidado com a sua saúde mental, se ele procurar o psicólogo, o psiquiatra, muitas vezes é necessário, a medicação às vezes é necessária, ele pode sair dessa condição de suicida. Tá? Não é uma vez suicida, sempre suicida. Outra coisa que a gente precisa desmistificar é o assunto, olha, quem avisa não se mata. Isso é uma grande mentira. A pessoa, antes de tentar suicídio, ela avisa, ela dá vários sinais, como um pedido de socorro. Então, a gente tem que estar atentos. A gente precisa estar atento. O sujeito conseguiu, né? Ele avisou, ele deu sinais, disse que quer desaparecer, que essa vida não cabe para ele. Fiquem atentos, ok? Uma melhora repentina significa que o sujeito não vai se matar. Não, principalmente no transtorno bipolar. Quando o sujeito está na transição entre a depressão e a mania, é nesse momento que ele pode ter forças para se matar. Parece que ele melhora por ter decidido morrer. Então, é isso, é aí que ele vai tentar. Fiquem atentos a esses sinais, por favor. Depois de uma tentativa, o sujeito desiste, é um outro mito. Às vezes o sujeito tenta, vai para o hospital e vai lá e comete o suicídio. Ou então volta para casa e finalmente comete suicídio. Isso é muito comum de acontecer. Uma outra coisa que é mitológica é: não devemos falar sobre o assunto. Claro que nós devemos falar sobre esse assunto, principalmente porque ele incomoda demais. E quando a gente fala, a gente materializa o pensamento. Muitas vezes a gente fala e desembola o fio do pensamento, que está todo embolado junto com as emoções aqui na nossa cachola. Não é isso? Então, é necessário falar. O suicídio deve ser discutido na mesa do jantar. Hoje nós vamos falar sobre morte. E aí, vamos falar sobre isso? Você já pensou em morrer? Já planejou? E qual é o problema? Isso não é sinal de fraqueza. É só sinal de dor. Não é isso? Outro mito: a mídia não deve abordar o tema. A mídia deve abordar o tema, sim, senhor, sim, senhora, para contribuir com esse esclarecimento. Mas se alguém se matou de suicídio, a gente esconde. Não, a gente fala sobre isso. A gente fala. Quando a gente não toca no assunto, não quer dizer que o assunto não existe. Tá bem? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as causas. Tá bem? As causas, os fatores de riscos. O que leva o sujeito, o que pode levar o sujeito a cometer suicídio. Tá legal? Então, um grande beijo, até o próximo. Espero que tenha contribuído com o Setembro Amarelo e com você e sua família. Tá bem? Um grande beijo. Até mais.